E a Justiça concedeu a prisão preventiva dos 17 suspeitos de integrarem aquela organização criminosa investigada no roubo milionário ao edifício na rua Campos Sales, no centro de Ribeirão. E com exclusividade, o Jornal da Clube teve acesso ao documento que detalha a ação da quadrilha e embasou esse pedido, então, da prisão desses 17 suspeitos. Né, Felipe? Ótima tarde, muito bem-vindo aqui. Ótima tarde a você também, André, e a todos que nos acompanham. O Ministério Público é o responsável por fazer o pedido da prisão. E a nossa produção de jornalismo conseguiu esse documento em primeira mão para a gente trazer para você de casa os detalhes desta investigação. Lembrando que foi muito importante, aliás, foi peça fundamental, central para a investigação acontecer e para chegar ao sucesso dela, uma delação premiada concedida por um dos membros da quadrilha. Eu vou pedir para o Claudinei colocar na tela, daí você vai poder acompanhar de casa, o mesmo que nós aqui do jornalismo. O MP afirma que as condutas descritas e detalhadas na delação revelam com clareza o envolvimento de uma associação criminosa armada. Que condutas são essas? Invasão armada de prédio residencial, rendição de múltiplas vítimas, subtração de bens e valores mediante grave ameaça e emprego de violência, com a utilização de identidade falsa para locação estratégica de um imóvel, no caso o apartamento, e posterior cometimento dos crimes de forma articulada. No destaque seguinte, a gente vê que a magnitude da operação criminosa, a complexidade logística dela, a investigação digital e refinada, a violência empregada, demonstram a existência de uma associação estável, permanente e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, o que está muito além de um assalto, de um roubo comum. Aí, no segundo destaque, a gente vê que, além disso, os indícios colhidos apontam para a permanência do grupo e muita atenção para esse detalhe: atuação prévia em outro roubo residencial midiático, o que todos nós acreditamos ser aquele roubo em que alguns membros da quadrilha também participaram lá na Ribeirânia, com a subtração de joias que depois eram vendidas na TV. Havia, então, uma cooptação de infratores de diferentes núcleos criminais e com o mesmo modus operandi, não se tratando de um encontro fortuito para um único crime, mas sim de uma estrutura criminosa articulada e estável. Na sequência, a gente destacou para vocês desse documento do Ministério Público que a promotoria acredita que para a realização do roubo foi cooptada uma acompanhante de luxo jovem que poderia ludibriar durante as entrevistas junto à imobiliária, por meio da utilização de documento de identidade falso e com apoio direto dos integrantes. Essa acompanhante seria então a Júlia Moretti, que até o momento é considerada foragida e que só recentemente, nesta semana, constituiu um advogado para apresentar a defesa dela, então contrariando aquela versão de que ela poderia estar morta. Os membros desse grupo monitoravam as vítimas pelas placas dos carros, com informações das redes sociais delas e também de familiares. A importância de sempre resguardar as informações que a gente compartilha nas nossas redes sociais. Além do acompanhamento em tempo real e constante do rádio da Polícia Militar, com o objetivo de estar sempre um passo à frente das forças policiais, podendo antecipar ações e o plano de fuga. Inclusive, a decisão de abandonar o prédio e para onde ir para se encontrar, para que o grupo pudesse se encontrar, partiu justamente do acompanhamento de tudo aquilo que eles captavam do rádio da Polícia Militar. Nessa peça, o Ministério Público relata como cada integrante atuou, todas as tecnologias utilizadas e quem participou desta força-tarefa de investigação diz que foi um trabalho cinematográfico. É tão complexo, é tão importante esse caso que, é claro, o Jornal da Clube pediu ajuda do advogado criminalista Henrique Augusto Teotônio. Vamos ouvir qual o resumo que ele tem dessa peça criminal. A gente percebe, por meio de toda a atuação policial e também da própria delação premiada, que foi tudo muito bem pensado e planejado aos mínimos detalhes, desde a cooptação de uma jovem garota de programa para conseguir alugar o apartamento no prédio do roubo, por meio da utilização de documentação falsa, até a utilização de peruca durante os atos criminosos para tentar despistar as câmeras de segurança. Então a gente percebe que realmente era uma associação criminosa profissional e especialista em roubo,
Eles estudavam e investigavam previamente as vítimas, então eles sabiam quem morava em cada andar e qual função desempenhava cada pessoa. E inclusive acompanhavam o rádio da polícia militar, então eles sabiam exatamente o momento que eles tinham que fugir. Bom, a gente vê aí que todos os especialistas, todos aqueles que atuaram nesse caso, são tomados de uma certa surpresa pela maneira como essa quadrilha agia, uma maneira muito tecnológica, muito ousada. Eu vou pedir para colocar os últimos destaques aí na tela para você acompanhar comigo, porque o Ministério Público diz que, diante de todo o trabalho de investigação, a necessidade da prisão preventiva estava devidamente amparada em dados objetivos e concretos da ação penal, que indicam a insuficiência das medidas cautelares alternativas para fazer acabar esta atividade criminosa que, de acordo com os investigadores, poderia continuar atuando se a grande parte dos envolvidos não tivesse preso. Nós temos desses 17 que tiveram um pedido de prisão preventiva acatados pela Justiça, 15 deles já estão presos. Apenas 2, a Júlia e o Emerson, que é conhecido como Baiano, ainda são considerados foragidos. Como a delação premiada foi muito importante para que o Ministério Público, a Polícia Civil, conseguisse demonstrar para a Justiça toda a articulação dessa quadrilha, nós perguntamos também para o doutor Henrique detalhes sobre esse artifício, essa ferramenta que está sempre à disposição das forças policiais. Acompanhe. O delator, que é aquele que se compromete a ajudar a justiça, a colaborar com a justiça, ele renuncia espontaneamente ao direito ao silêncio, que é um direito constitucional e fundamental. Então, ele se compromete a, por exemplo, ajudar na identificação dos demais criminosos, ajuda a polícia e o Ministério Público a entender como é que se deu toda a ação criminosa, em troca, ter uma redução da sua pena. Perfeito, eu vou pedindo para o Claudinei colocar aí o último destaque, que é justamente a decisão da Justiça concedendo a prisão preventiva desses 17 suspeitos, desses 17 membros da quadrilha. E é claro, eu vou destacar aqui o trabalho da nossa produção jornalista, que conseguiu chegar até esses documentos que comprovam, que traduzem o tamanho da complexidade desse assalto, que não pode ser esquecido tão facilmente, precisa ficar aí na retina do cidadão de Ribeirão Preto e de toda a nossa macro-região, porque ele diz muito sobre os nossos comportamentos, sobre como nós estamos vivendo, estamos sendo monitorados e como os criminosos, os grupos, estão bem articulados e abastecidos das mais altas tecnologias. André, eu volto com você agora. E a gente, claro, vai seguir acompanhando qualquer novo desdobramento, né, Felipe? Até porque o Ministério Público enxerga, sim, que há participantes dos 2 casos que chamaram a atenção aqui em Ribeirão Preto. O roubo do prédio de luxo, né, na área central de Ribeirão Preto, o verdadeiro arrastão, bem como também aquele roubo milionário das joias lá na Ribeirana. Não é a totalidade das quadrilhas envolvidas em ambos os casos, mas personagens ali, algumas pessoas bem específicas que sim participaram das 2 quadrilhas nesses 2 casos. Trabalho da nossa produção, do nosso produtor Enzo Pires, que teve acesso a esses documentos que mostram, então, o pedido do Ministério Público para prisão preventiva e aí também a confirmação da Justiça decretando, então, essas prisões, já que essas pessoas na rua representam um perigo para a sociedade. Felipe, obrigado pelas suas informações aqui com a gente.